Olá pessoal e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto numa ideia que literalmente virou o pensamento ocidental de cabeça para baixo. Vamos entrar na mente do lógico latino mais importante do primeiro milénio, Boécio. Ele tinha essa visão super radical e, honestamente, fascinante de que a arte da lógica é inteiramente construída em torno da fala humana. Ou seja, a lógica não é só uma ciência fria sobre pensar de forma isolada. Ela é a própria estrutura da nossa linguagem. Pensem bem, isto tem implicações gigantescas na forma como a gente entende e organiza o mundo ao nosso redor. Ok, vamos mergulhar nisso. Aqui está o nosso roteiro para construirmos esse verdadeiro arranha-céu mental da lógica de hoje. Primeiro, a lógica de Boécio. Depois, os 5 tipos de predicáveis. A escalada da árvore de Porfírio. O famoso problema dos universais. E, por fim, silogismos e contingentes futuros. Seção 1. A lógica de Boécio. A lógica diz respeito à fala. Então, para começar, é bom lembrar que o Boécio foi um gigante absoluto do pensamento ocidental. Ele traduziu a maior parte da obra lógica de Aristóteles e também a Isagoge, ou Introdução, do filósofo Porfírio, garantindo que esses textos ficassem travados nos currículos acadêmicos por séculos a fio. E, para sacar o que se passava na cabeça do Boécio, a gente precisa olhar para essa citação essencial aqui. Toda a arte da lógica diz respeito à fala. Isso é muito importante. A lógica, para ele, não é uma matemática abstrata flutuando solta pelo universo. Ela está inseparavelmente ligada a como a linguagem funciona no dia a dia. Seção 2. 5 tipos de predicáveis, categorizando a realidade. Essa estruturação lógica inteira nos leva direto à Isagoge do Porfírio, introduzindo um conceito fundamental, os predicáveis. Basicamente, a teoria dos predicáveis explica as diferentes maneiras pelas quais um predicado pode se relacionar com um sujeito numa frase. É a ferramenta lógica de ouro para categorizar toda a nossa realidade. Temos 5 categorias fundamentais listadas aqui: espécie, gênero, diferença, propriedade e acidente. Essas 5 cabeças são literalmente os blocos de montar do mundo. Tudo que a gente descreve vai se encaixar obrigatoriamente numa dessas caixinhas. Isso ilustra de forma brilhante como a gente pega termos super abstratos e traz para o mundo real e tangível. Vamos usar o cachorro Stiger como exemplo. Se a gente disser o Stiger é um cachorro, a palavra cachorro nos dá o género ao qual ele pertence. É a categoria mais ampla. Mas se a gente mudar para o Stiger é um labrador, aí a palavra labrador informa a espécie específica. É assim que a gente usa a fala para ir afunilando a realidade com precisão cirúrgica. Dando uma olhada nos outros 3 predicáveis na nossa tabela, a diferença é exatamente o que separa uma espécie ali dentro do gênero grandão. No caso da espécie humana, a diferença que nos marca é sermos racionais. O acidente é uma característica que pode ou não pertencer a alguém sem mudar quem a pessoa é, tipo a cor dos olhos ou o comprimento do cabelo. Agora, a propriedade é fascinante. É um atributo peculiar da espécie, mesmo não sendo a definição principal. Sabem qual era o exemplo clássico na Idade Média? Que uma propriedade exclusiva da raça humana é a nossa capacidade de entender piadas. Pois é, o humor sempre teve um lugar garantido na lógica clássica. Seção 3. Subindo a árvore de Porfírio, o projeto da existência. Bom, entendendo os predicáveis, a gente consegue montar uma hierarquia incrível da realidade, indo lá dos conceitos universais supremos até chegar nos indivíduos palpáveis. Isso é o que a gente chama de árvore de Porfírio. Funciona como uma grande escadaria descendo pelas divisões. A gente começa lá no topo com a substância, aí adiciona uma diferença, se é material ou imaterial, e a coisa se divide em corpo ou espírito. Pega o corpo, adiciona animado ou inanimado e temos seres vivos ou minerais. Os seres vivos se dividem em animal e vegetal. E, finalmente, pegamos a categoria animal, colocamos a diferença racional e, bum, a gente chega na espécie humana. É um funil sensacional. E o mais bonito desse sistema todo é que ele tem uma parada final, quando a gente atinge o que se chama de espécie última. Tipo a própria espécie humana, não tem mais como subdividir, criando categorias mentais novas. A lógica finalmente bate no chão, no plano concreto da existência, e termina em indivíduos distintos e palpáveis de verdade. Acabam as categorias e começam o Pedro, o Paulo, o João. Seção 4.
o problema dos universais. As categorias existem na realidade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a enorme dor de cabeça que isso tudo acabou criando, porque toda essa organização impecável gerou uma tensão filosófica imensa. A pergunta de $1 milhão era sobre a natureza real dessas classificações. O próprio Porfírio deixou isso em aberto. Essas espécies e gêneros existem mesmo lá fora independentes, no mundo físico, ou estão só rolando dentro da nossa cabeça? E se existem soltos por aí, eles têm corpo ou são incorpóreos? Essas perguntas plantaram as sementes para o gigantesco problema dos universais, que gerou debates acalorados durante toda a Idade Média. Felizmente para nós, o Boécio não fugiu da raia. Ele mandou uma resposta bem estruturada em 3 partes. Os universais existem sim, fora da nossa mente, mas eles são incorpóreos. E a gente só os abstrai observando coisas particulares. Confuso? Na prática é simples. O universal é uma abstração. É como entender o conceito de cadeira só depois de olhar para várias cadeiras físicas diferentes. A gente observa dezenas de seres humanos e, a partir dessa observação concreta, a nossa mente abstrai uma semelhança de humanidade. Seção 5. Silogismos e contingentes futuros. Raciocínio complexo. Saindo um pouco da teoria e indo para a aplicação, a grande questão é como usar tudo isso para pensar de um jeito super complexo e vencer debates. O Boécio mergulhou nos silogismos e bateu de frente com os lógicos estoicos num dilema clássico. Olhem essa primeira frase. Ou haverá uma batalha naval amanhã, ou não haverá. Matematicamente falando, hoje, no presente, isso é verdade, porque cobre todas as opções. Mas se a gente solta só a afirmação, haverá uma batalha naval amanhã, a coisa muda. O Boécio defende que hoje a gente não precisa dizer se isso é definitivamente verdadeiro ou falso. O resultado específico no presente continua totalmente em aberto, e isso não quebra a lógica de jeito nenhum. E, para estruturar esses debates, ele trouxe o conceito de silogismo hipotético. Basicamente, é uma afirmação molecular gigante que a gente constrói, conectando proposições atômicas menores usando palavras como se, ou e já que. Pensem nas proposições atômicas como se fossem aquelas pecinhas soltas de Lego, simples e durinhas. Os silogismos hipotéticos são a nave espacial gigante que a gente monta juntando todas elas. Só que, e aqui entra o detalhe importante para o Boécio, essas naves espaciais são totalmente dependentes. Elas precisam obrigatoriamente se apoiar nas pecinhas mais simples para estabelecerem qualquer verdade lógica real. Aqui tem um exemplo perfeito, um clássico modus ponens. Se é dia, o sol está brilhando. Mas é dia, portanto, o sol está brilhando. Dá para ver direitinho como a premissa condicional toda grandona só roda se a premissa categórica simples, o nosso é dia, for mesmo verdade. Aquela afirmação mais simples e crua é, no fim das contas, o verdadeiro motor escondido dentro de qualquer silogismo complexo. E na hora de conectar as ideias, o Boécio tomou um cuidado enorme para mostrar que nem toda ligação tem o mesmo peso. De um lado, tem a implicação material. Se a gente disser, já que o fogo é quente e os céus são esféricos, a gente tem 2 frases verdadeiras na cosmologia da época, mas zero conexão causal entre elas. Por outro lado, numa conexão necessária, se a gente afirmar, se a Terra entrar no caminho, há um eclipse da Lua, aí o papo é outro. A segunda parte acontece obrigatoriamente por causa da primeira. E reconhecer essa diferença sutil é absolutamente crucial para manter o raciocínio rigoroso. Para não ter erro e garantir que as conclusões sejam inabaláveis, o Boécio propôs o uso de axiomas supremos, os chamados loci, ou lugares. Essa citação super direta na tela é o exemplo perfeito disso. Coisas cujas definições são diferentes, são elas próprias diferentes. Parece até meio óbvio de se falar em voz alta, não é? Mas fincar esses pilares irrefutáveis na época era a âncora que a galera precisava para derivar consequências infalíveis em literalmente qualquer tipo de discussão intelectual. Então, o ponto crucial de tudo que vimos nos traz a um patamar absurdamente alto que o Boécio criou para a lógica. E fica a provocação final para refletirmos. Quando a gente sai categorizando o mundo, estruturando a nossa fala em silogismos complexos, a gente está apenas organizando palavras e gramática nas nossas cabeças humanas? Ou a gente está, pela força da razão, desvendando e mapeando a arquitetura fundamental da própria realidade do universo? É de explodir a mente. Para o Boécio, dominar a linguagem era pura e simplesmente desvendar a verdade do mundo. Que legado inacreditável. Muito obrigada a quem acompanhou essa imersão e que a busca constante pela clareza do pensamento nunca pare.